Olá, turma. Vamos então para a nossa aula complementar, voltada para concreto, né? Nós estamos vendo parte de infraestrutura, parte de quantificação, fundamentação teórica por meio de problemas. O procedimento de conservar úmidas as superfícies do concreto e expostas às condições que provocam uma secagem prematura ou perda de água de amassamento, normalmente é chamado de cura, né, pessoal? Né? Conforme a norma NBR 14931, em seu item 10.1, a cura do concreto é realizada, dentre outros aspectos, para evitar a perda de água pela superfície exposta. Pessoal, essa norma é a norma de execução de estruturas de concreto, se refere mais às partes de procedimento propriamente dito. Essa norma estabelece requisitos gerais, né, com detalhamentos referentes à parte de execução de concreto, né, as estruturas de concreto, tá? Parte de sistema de formas, armaduras, concretagem, cura, tá? Inclusive, saiu agora, em 2022, outra é a norma atualizada, tá? Eu ainda nem tive acesso a ela. Então, é cura, tá? Essa questão fácil. Então, pessoal, na próxima aula, quando a gente estiver vendo a parte de superestrutura, a gente vai estar desenvolvendo alguns mapas mentais referentes às normas, tá? Por quê? Porque se a gente tivesse esses mapas, vamos falar assim, resumos do que traz a norma, se a gente quiser saber alguma coisa específica, a gente já vai direto, né? Como se a gente estivesse trabalhando mais o sumário da norma, em termos de fazer o mapa mental, tá? Então, a gente vai ver em separado depois dessa aula aqui, com as questões. Em estruturas de concreto armado, as lajes podem ser projetadas e executadas de diferentes formas. Considere a figura esquemática abaixo. A representação acima é de uma laje nervurada com vigas faixas em uma direção. Só veja que ela é nervurada nos dois sentidos e a gente tem aqui uma viga faixa nessa direção, né? Aí a resposta, que é bidirecional, também tem vigas faixas, também conhecidas como vigas chatas, em apenas uma das direções. Então, a letra C é a correta. As falhas que ocorrem em estruturas de concreto armado se evidenciam com o surgimento de fissuras que são devidas aos esforços atuantes sobre a peça estrutural. A figura abaixo apresenta uma viga com fissuração. Essa fissuração é típica da ação predominante chamada de... Pessoal, eu vou usar aqui a nossa mesa digitalizadora que facilita o entendimento aí da parte dos esforços que estão atuantes, né? Estou ligando aqui a mesa. Veja, pessoal, que em relação aos nossos apoios que estão aqui, os nossos pilares aqui, a gente tem esforços de forma a tracionar as fibras de baixo da viga, né? E a comprimir as nossas fibras superiores, certo? Conforme está no desenho. Esse esforço que está desenhado aqui é o esforço de flexão. Vocês estudaram lá em mecânica dos sólidos aplicado, né? Então, a gente tem uma viga, né, sofrendo esforços de flexão, com triscas significativas no bordo inferior tracionado e com indícios de esmagamento do concreto no bordo comprimido. Tá certo? Flexão. Para os pilares e as vigas de concreto armado construídos em ambiente com grau de agressividade 2, o cobrimento nominal mínimo da armadura em milímetros é de...
Pessoal, essa questão, ela envolve conhecimento da norma, né, 6118, e mais capciosa um pouco, né? Porque é difícil a gente decorar esses valores de cobrimento. O cobrimento das vigas e pilares corresponde à classe de agressividade ambiental 2. Vamos apresentar aqui a tabela, tá? Da NBR 6118. Então, se a gente procurar aqui referente a vigas e pilares, nós vamos ter 30 milímetros, que é a nossa resposta, tá? Que foi marcado errado o valor de 30 milímetros, certo? Vamos lá. De acordo com o exposto pela BNT NBR 6118, a gente já tem disponível a de 2014, tá? Nos projetos das estruturas correntes, a agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o apresentado no quadro 1 e pode ser avaliada simplificadamente segundo as condições de disposição da estrutura ou de suas partes. Tendo como referência as informações acima, é correto afirmar que a agressividade do meio ambiental nas estruturas de concreto ou de suas partes está relacionada aqui, somente às ações mecânicas, somente às ações físicas e químicas, somente as ações químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e de outras previstas no dimensionamento das estruturas de concreto. Pessoal, a norma NBR 6118, ela mostra em seu corpo textual que o risco de deterioração das estruturas em função do ambiente exposto, relatados como classes ambientais, né, ela relata o seguinte, que a agressividade do meio, ela está ligada a ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, tá certo? Das variações volumétricas, de origem térmica, retração hidráulica ou de outras previstas no dimensionamento das estruturas de concreto, tá? Então, frente ao exposto aqui, a agressividade do meio ela está relacionada à ação física e química que atua sobre a estrutura de concreto. O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento, ganho de resistência, contra secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, excesso de água, incidência de raios solares, agentes químicos, vibração e choques. Para isso, entre os métodos mais comuns utilizados durante o processo de cura do concreto, incluem-se manter uma lâmina de água sobre a superfície de concreto moldada, molhar continuamente a superfície concretada, no mínimo 3 dias após a moldagem da peça, utilizar produtos apropriados para produzir uma película impermeável na superfície concretada, cobrir com serragem seca a superfície concretada para absorver rapidamente a umidade do material e promover sua proteção contra raios solares. Opa, voltou aqui. Posicionar uma lona a certa altura da superfície concretada para protegê-la da incidência de raios solares e induzir fluxo de ar para acelerar a pega do concreto. É correto apenas o que se afirma em. Vamos analisar as primeiras, porque essas últimas, de cara, a gente vê que não está certo, né? De acordo com os requisitos da BNT NBR 14931, a cura do concreto deve ser realizada enquanto este não atingir endurecimento satisfatório. O concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para evitar a perda de água pela superfície exposta, assegurar uma superfície com resistência adequada, assegurar a formação de uma capa superficial durável, tá? Os agentes deletérios mais comuns ao concreto em seu início de vida são mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, congelamento, agentes químicos, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possam produzir fissuras na massa de concreto
ou prejudicar sua aderência à armadura. O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo uso de aditivos que não contenham cloreto de cálcio em sua composição, e devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem. Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão FCK, de acordo com a BNT-NBR 12655. Também vamos ver com mapas mentais, tá? Faremos mapa mental dessa norma aqui também, tá, pessoal? Igual ou maior que 15 megapascal, tá? Então, nós temos que fazer a cura até que atinja o valor do FCK do projeto, ou igual ou maior que 15 megapascal. Então, pessoal, em relação às alternativas 1 e 3, o que a gente pode tecer de comentário? Né? Que o 1 e 3 são os mais empregados e recomendados, estando assim corretos. Aqui, ó, manter uma lâmina de água sobre a superfície de concreto moldada. Isso aí a gente já sabe, estamos cansados de saber. Desculpa. Utilizar produtos apropriados para produzir uma película impermeável na superfície concretada. Na afirmativa 2, como não há informação sobre o tipo de elemento estrutural, o FCK do concreto, né, não foi informado, nem a curva de evolução de sua resistência, não há como obrigar que o tempo mínimo de cura seja calculado com base na recomendação da BNT-NBR 12655, citada anteriormente. Dessa forma, esse tempo passa a ter determinação empírica de forma a garantir boas resistências e durabilidade da camada superficial do concreto, não havendo fundamentos para considerá-lo inadequado. Conclui-se que está correta. Tá? Então, alternativa B, 2, que molhar continuamente a superfície no mínimo 3 dias após a moldagem da peça, a gente pode considerar também como correta, tá? Não há impedimento para não marcar essa afirmação. Na afirmativa 4, a rápida absorção da umidade do concreto pela serragem constitui-se em uma situação indesejada, a gente não quer, né? Durante o período de cura, conforme citado na argumentação inicial. O procedimento relatado na afirmativa 5 pode realmente acelerar o processo de pedra. No entanto, os cuidados para evitar a secagem da superfície de concreto não podem ser dispensados e a indução do fluxo de ar certamente ocasionaria esta situação inadequada. Tá? Então, fazendo a leitura do enunciado, a gente já descartaria as questões 4 e 5. E depois a gente teria que refletir sobre essa afirmação 2. A alternativa correta é a C. As afirmações 1, 2 e 3 estão certas, né? Tá aqui marcado certinho. Pessoal, sempre que a gente estiver resolvendo questões, né, fazendo simulado, seja para estudar para concurso ou para alguma disciplina em específico, né, é bom vocês lerem com muita calma os enunciados, tirar as informações que lá tem, para depois, né, resolver. Porque às vezes esquece alguma informação e acaba errando no cálculo. Fazer a questão com calma, ler com calma, interpretação de texto é tudo, tá, pessoal? Às vezes a gente não erra porque não sabe como calcular, mas porque não leu corretamente o enunciado. Vamos lá. Essa questão é um pouco mais capciosa, mas já envolve conceitos que vocês viram aí nas disciplinas anteriores de concreto. Atualmente, observa-se grande crescimento da construção civil devido ao aquecimento da economia. Os materiais mais utilizados são o concreto e o aço. A figura a seguir mostra uma viga prismática biapoiada. Considere a situação 1, em que a viga foi dimensionada em concreto armado, C30, produzido em loco, com uma viga de seção retangular 20 por 50. E a situação 2, em que a viga foi dimensionada em um perfil I200 por 30, com área da seção transversal de 38 centímetros quadrados. O aço utilizado nesse perfil foi o MR250, segundo a STM A36.
Pessoal, que informação a gente tira aqui desse trecho, né? O que é isso daqui mesmo? É a massa linear, né? Quantos quilos por metro eu tenho na nossa barra aqui? Massa linear. E a primeira é a dimensão mesmo, a altura do nosso perfil, 200. Dados: peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. E peso específico do aço, 78,5 kN por metro cúbico. E a tabela seguida da NBR 8800, que mostra os coeficientes de ponderação para o aço estrutural e para o concreto produzido em loco. Então, os valores dos coeficientes de ponderação das resistências, aqui dados, tá? Para o aço estrutural, o valor referente ao escoamento é de 1, considerando combinações normais. De ruptura, o gama 2, 1,35, e o do concreto é 1,4, e o do aço, 1,15, conforme vocês já estão acostumados a usar, esses daqui, né? Os de aço vocês vão estar aprendendo agora, né? Quem estiver fazendo estruturas metálicas, quem já fez, já está acostumado com esses valores também. Com relação ao uso desses dois materiais em projetos estruturais, faça o que se pede nos itens a seguir. Calcule a carga uniformemente distribuída G em quilonewtons por metro devido ao peso próprio da viga para cada material, tanto o concreto quanto o aço, a gente vai fazer separadamente. E qual que é o valor da resistência de cálculo à compressão do concreto e o valor da resistência de cálculo ao escoamento do aço que o engenheiro deve usar no seu projeto, considerando a combinação última normal. Então, vamos lá. A gente vai tirar, então, as informações para resolver a questão A. A gente vai calcular a carga distribuída G, que atua na viga em relação aqui ao concreto em relação ao aço, tá? Então, vamos lá. Seção transversal da viga de concreto armado. A gente tira aqui da situação A. Opa. Aqui. 20 por 50. E aqui, aqui já foi dado aqui embaixo, a área 38 centímetros quadrados. Então, para a viga de concreto armado, a gente tem essa seção transversal e para a viga metálica, 38 centímetros quadrados. Bem, o carregamento permanente correspondente ao peso próprio é um carregamento uniformemente distribuído. Seu valor é obtido multiplicando a área da seção transversal pelo peso específico do material. Tá? Como o peso específico do concreto é 25 kN por metro cúbico, que foi dado no enunciado, basta a gente multiplicar ele pela base vezes a altura da seção transversal da nossa viga de concreto, né? Que é 20 por 50, certo? Aqui, ó, 20 por 50, tá? Então, eu multiplico o peso próprio vezes a base da viga vezes a altura da viga. Então, fico 25 kN por metro cúbico vezes 20 centímetros vezes 50 centímetros, que chega então a 2,5 kN por metro. Esse é o carregamento distribuído ao longo da viga de concreto armado. Agora vamos fazer ao longo da viga metálica, tá? Mesma coisa, a gente já tem a área da seção transversal. Basta multiplicar pelo peso próprio, que já foi dado no enunciado também, 78,5 kN. Aqui, ó. São todos dados no enunciado, ó. Peso do concreto e peso específico do aço. Então, a gente multiplicando o peso específico, o peso específico do aço vezes a área da seção transversal da nossa viga aí, né, que foi dada lá no enunciado, a área é igual a 38 centímetros quadrados. Para a gente transformar em metros quadrados, né, para a gente fazer a conversão, basta a gente dividir por 10.000. A gente transforma centímetros quadrados em metros quadrados, né? Então, nós vamos ficar com 78,5, peso específico do aço, né, que a gente está considerando, vezes 38, convertendo para metro quadrado. Então, a gente vai ficar com 0,298 kN por metro, que é o nosso valor da carga distribuída na viga metálica.
A gente poderia fazer considerando a massa linear, né, que é 30. Aqui, ó, tirando o enunciado, o valor de 30, até anotei aqui, massa linear, tá? A gente poderia fazer dessa forma, multiplicando pela gravidade. Então, ficaríamos com 294,3 Newton por metro, ou, né, aproximadamente 0,3 kN por metro. Ou seja, daria para a gente calcular dessas duas formas que estão apresentadas aqui para vocês, tá? Certo? Então, no mais é isso, pessoal. A gente fez, então, o cálculo da carga distribuída considerando o concreto e da carga distribuída considerando o aço, né? Qual o valor da resistência de cálculo à compressão do concreto e o valor da resistência de cálculo ao escoamento do aço que o engenheiro deve usar no seu projeto, considerando a combinação última normal? Por isso que foi dada essa tabelinha aqui, né, pessoal? A gente vai usar esses coeficientes aqui, gama. Vamos lá. O concreto, no caso, considerando o FCK de 30, né, 30 megapascal, C30, nós temos que, relembrando as siglas aqui, o valor de FCK é a resistência característica do concreto à compressão, o valor de FCD é a resistência de cálculo do concreto à compressão. E já o valor de FYK é a resistência característica do aço à tração, e FYD é a resistência de cálculo do aço à tração, tá? Por quê? Porque o concreto a gente sabe que existe mais os esforços de compressão, resistindo pouquíssimo aos esforços de tração, e o aço resiste bem aos esforços de tração, né? Daí ter surgido o concreto armado, de forma a combinar esses dois esforços que atuam, né, nas estruturas. Aço para concreto armado. Não foi informado o tipo do aço, né, se é CA50 ou CA60. Né? A gente sabe que para o CA50 a gente consideraria 500, e no caso do 60, 600 megapascal, né? Genericamente, a gente usa esse cálculo aqui para obtenção, tá, do valor de resistência de cálculo do aço à compressão. Opa, a gente pulou aqui, ó, o valor do FCD, a gente estava aqui, desculpem. Vou fazer para o concreto primeiro. Basta a gente usar a fórmula, né? A gente faz a divisão do valor do FCK por 1,4, que é o nosso coeficiente aqui da tabela, né? Então, 30 dividido por 1,4. E agora, se fosse um CA50, a gente ficaria com 500 dividido por 1,15, que é o valor referente ao aço, considerando combinações normais, última normal, né? E para o aço CA60, bastaria a gente dividir o 600 por 1,15. A gente iria ficar com 521,74 megapascal. Até porque aqui não foi especificado, pessoal, se é CA50 ou CA60. Então, a gente poderia responder de uma dessas formas, né, ou das duas, né, que estaria certo. Já para o perfil metálico, considerando o aço dado no enunciado, que é o MR250, o valor do FYK é 250 megapascal, né, o valor de resistência característica do aço à tração. Então, para a gente encontrar o valor de resistência de cálculo do aço à tração, basta a gente dividir, tá, pelo coeficiente que está aqui na nossa tabela. Opa, 1,1. Esse valor que está errado. 1,1. Então, a gente ficaria com 227,3 megapascal. Só que ficou faltando, viu? Não é este aqui. É que temos o de 1,35 para ruptura e o outro que é para consideração ao escoamento é 1,1. Não é este de 1. Tá certo? Então é isso. Pessoal, esse aqui é da norma NBR 8800. Ao final do curso a gente pode trazer também mapas mentais voltados para essa norma aqui, tá bom?